Você conhece a história de Jason Voorhees, certo? Um dos assassinos mais icônicos do cinema de terror. Mas, e se eu te dissesse que Sexta-feira 13 pode não ser apenas um conto fictício? Existe uma história real, muito mais bizarra e assustadora, que pode ter inspirado tudo isso. Curioso? Então vem comigo, que eu vou te contar tudo. Você provavelmente já ouviu falar do famoso Lago de Crystal Lake do assassino mascarado, mas e se eu te disser que Jason Voorhees pode ter sido inspirado por um crime real? Uma história sinistra que aconteceu bem antes da criação do personagem. Então, se ajeita aí, porque a coisa vai ficar mais tensa do que você imagina. A ascensão de Jason. Jason foi o grande monstro dos filmes de terror. 10 filmes, um reboot, e até um crossover com Freddy Krueger. Sem contar os quadrinhos, jogos e livros. Jason estava em tudo. Mas o caminho de Jason não foi fácil, não. O personagem ficou preso por anos em uma briga jurídica sobre quem realmente o criou. Só agora, depois de muitos anos, essa disputa foi resolvida. E adivinha? O Exterminador das Sextas-feiras vai voltar. Agora, a A24 está preparando uma série chamada Crystal Lake, que vai contar a história de Pamela Voorhees, a mãe de Jason. Vamos ver o que aconteceu antes dos eventos que todos nós conhecemos. Mas, antes de falarmos disso, preciso te contar sobre algo ainda mais assustador, que ninguém nunca falou nos filmes. Uma história real que aconteceu de verdade e é ainda mais perturbadora. O crime real, Lago Bodom, 1960. Em 1960, na Finlândia, um crime aconteceu que chocou o mundo inteiro. 4 adolescentes, 2 casais, decidiram acampar na beira de um lago chamado Bodom. Eram 2 rapazes de 18 anos e 2 meninas de 15. Uma noite tranquila, certo? Nada disso. No dia seguinte, um carpinteiro passou por ali e encontrou uma cena de terror absoluto. 3 dos jovens estavam mortos, apunhalados e espancados de forma brutal. O único sobrevivente? Um dos rapazes, que estava cheio de cortes e fraturas, mas ainda com vida. E a pior parte, ele não sabia o que realmente tinha acontecido. A única coisa que ele conseguia lembrar era de um homem vestido de negro, com olhos vermelhos. O que é isso? Um monstro? Um homem? O que aconteceu naquela noite no Lago Bodom? Ninguém sabe até hoje. A investigação e os suspeitos. O caso foi investigado por décadas, mas nenhuma resposta concreta apareceu. Carl Valdemar Gyustrom, um homem da região, foi um dos principais suspeitos. Ele já tinha histórico de hostilidade com campistas e até jogava pedras nas barracas. Mas ele tinha um álibi para a noite do crime, e as evidências não o ligavam diretamente ao massacre. A investigação parou por aí e até que, anos depois, algo bizarro aconteceu. Gyustrom tirou a própria vida e deixou um bilhete. No bilhete, ele confessava os assassinatos. Caso encerrado, certo? Não. A história deu uma virada. Hans Assmann, um espião da KGB, também foi cogitado como possível culpado. Porém, ele estava na Alemanha no momento do crime. Ou pelo menos, isso era o que parecia. Anos depois, descobriram que Assmann estava na Finlândia naquela noite, e o pior, ele foi visto em um hospital, coberto de sangue. Será que ele estava envolvido? As evidências começaram a se acumular, mas ainda faltava a resposta definitiva. O plot twist, o sobrevivente acusado. Agora, aqui vem o plot twist que vai te deixar de cabelo em pé. Em 2004, mais de 40 anos depois do crime, o próprio Nils Gustafsson, o único sobrevivente, foi acusado de ser o verdadeiro assassino. Como isso aconteceu? Durante uma nova investigação, a polícia encontrou provas de DNA ligando Gustafsson aos crimes. A acusação dizia que o crime teria sido motivado por ciúmes e que Gustafsson teria inventado toda a história sobre o homem misterioso para cobrir sua própria culpa. O que você acha? Será que ele realmente matou os amigos e se fez de vítima? No entanto,
o tribunal acabou considerando Gustafsson inocente. E o governo da Finlândia foi até obrigado a pagar uma indenização por todo o transtorno causado. Mas e os outros suspeitos? E a verdade por trás do crime? Até hoje, a verdade permanece um mistério. O legado dos crimes do Lago Bodom. Os crimes do Lago Bodom marcaram a história da Finlândia para sempre. A memória desse evento é tão forte que até uma banda de metal pesado foi formada com esse nome, e Children of Bodom. E não é só isso. A história real foi adaptada para o cinema em 2016, no filme Bodom, trazendo à tona mais uma vez esse caso sinistro e não resolvido. Conclusão. E aí, o que você acha? Será que a história do Lago Bodom foi a verdadeira inspiração para Sexta-feira 13 e Jason Voorhees? Não podemos afirmar com certeza, mas a semelhança entre os eventos é inegável. A brutalidade do crime, a atmosfera de mistério e a ideia de um assassino mascarado em um acampamento isolado. Tudo isso poderia ter influenciado a criação do personagem. E você, o que acha? Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história real e a conexão com os filmes de terror. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre essas histórias de arrepiar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, e lembre-se, cuidado com o Lago Bodom e com o que você pode encontrar nas sombras.